Bom dia Salvador, olá ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com as acadêmicas da 4ª fase de Pedagogia, Laura, Maria Eduarda e Mariana, a mestranda Aline Varken e a doutoranda Márcia de Freitas. Sejam bem-vindas ao nosso programa, meninas. Agradecemos antecipadamente a presença de vocês. Bom dia a todos os ouvintes, estamos muito felizes de estar aqui nesse momento. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Estou bem feliz de estar aqui mais uma vez, ainda mais falando de um assunto tão importante. Foi linda essa Semana da Pedagogia, muito, né, gente? Linda. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, CEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. E também que essa ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou uma mensagem na nossa fanpage, no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Essa semana aconteceu aqui na UDESC, como a gente estava falando, né, as oficinas e as rodas de conversa da Semana da Pedagogia. A gente vai falar um pouquinho agora com a Maria Eduarda. Maria Eduarda, fala um pouquinho de como é que foi a experiência da Semana da Pedagogia. Essas movimentações todas começaram 4 meses atrás e nós fazíamos encontros semanais e efetivamos muitas discussões em sala, né, por efetivo acolhimento de toda a comunidade acadêmica. E aí, a partir disso, foi feita uma pesquisa de interesses em todas as fases do curso, no sentido de contemplar mesmo as necessidades e as demandas dos estudantes, né? E aí, diante disso, é que surgiu o título da nossa semana de 2017, que é Pedagogia e o Tempo Presente, Percursos e Agendas. E aí, por tudo isso, nós consideramos a Semana da Pedagogia um evento tão importante, né? Justamente porque ele dá visibilidade ao que é produzido nas instituições de educação infantil e dos anos iniciais da Rede Municipal de Educação da Grande Florianópolis e também da universidade, né? E aí nós colocamos em diálogo todas essas perspectivas teóricas e práticas, né? Considerando o pleito dos estudantes e com a efetiva participação deles, né? Porque a intenção mesmo é dar esse protagonismo aos estudantes. Então foram em média 60 proposições, né? Em mesas coordenadas, rodas de conversas, oficinas, sem contar os momentos culturais e as palestras. E tudo isso foi feito a partir do que os estudantes pediram, né? E incluído em toda a semana, né? Então são 5 dias de evento, é bastante coisa, está sendo bastante corrida, ainda está acontecendo. Tudo isso dividido em 2 turnos, né? De manhã e à noite, para contemplar a participação da maioria, de grande parte dos estudantes. Então, a gente teve em média 270 inscritos na plataforma, né, do Google, fora as inscrições que foram feitas presencialmente. Então, a gente está muito feliz, ainda está acontecendo. A gente vai encerrar hoje, né, nesse dia de primavera. Isso é muito significativo para a gente também. E justamente a gente quer deixar essa mensagem de esperança, esse tom de respiro, né, e mostrar muitas perspectivas, muitas possibilidades dentro do cenário da educação, da pedagogia. Acho que é isso. Foi muito bonito. Eu pude acompanhar alguns eventos, algumas oficinas também. Parabéns pelo trabalho de vocês já antecipadamente. Obrigada. Vamos falar então sobre o que o EduSex andou aprontando nessa semana. A professora Sônia Mello e a 4ª fase sugeriu uma oficina de sensibilização para uma educação sexual emancipatória por meio de materiais pedagógicos. Como é que surgiu essa ideia da oficina e como é que ela foi, Mariana? A ideia da oficina surgiu porque nessa fase nós estamos entrando no campo de estágio como observação. A professora passou um roteiro pedindo para que a gente observasse como se dá a educação sexual nas creches em que a gente está atuando. E a ideia da oficina veio para realmente reafirmar como está sendo essas observações. E também porque nós já tínhamos uma noção da importância da educação sexual na educação infantil,
Mas com a disciplina veio uma nova dimensão. E com essa oficina, a gente teve a oportunidade de mostrar para todas as outras pessoas como é a importância dessa disciplina. Nós tivemos 25 pessoas na oficina de manhã e 35 pessoas na oficina da noite, que foi um número muito bom. E nos deu a oportunidade também de abrir essa mentalidade de como é importante a educação sexual na infância. Agora a gente teve a impressão da Mariana, que foi uma das idealizadoras da oficina. Agora a gente vai ver quem fez a oficina. Então, Marcinha, Aline, fala alguma coisa pra gente da impressão de vocês. Qual era o motivo dessas pessoas que estavam lá fazendo a oficina do EduSex? Então, eu e a Marcinha, eu como mestranda e a Marcinha como doutoranda, fazemos parte do grupo EduSex. E a gente deu apoio às meninas da 4ª fase, pensando mesmo na formação de professores nesses tempos em que questões como a cura gay e outros pontos suscitam, né, tabus e receios. E esses foram pontos levantados nas oficinas e a gente focou nos materiais pedagógicos, pensando numa educação sexual emancipatória, entendendo a sexualidade como dimensão inseparável do ser humano. Então foi muito agregador. Eu e a Marcinha, a gente está muito feliz com esse momento, com as trocas, agradecimentos. Teve um número muito significativo de pedagogos, futuros pedagogos, que já estão em campo de estágio e já estão trabalhando como auxiliar, e também de outras licenciaturas que nos chamou a atenção, como geografia, moda e teatro. Foi muito agregador nesse sentido, vendo que a procura por essa temática, pensando os materiais pedagógicos, a possibilidade de problematizá-los e de levar para todas as idades, né? O nosso foco inicialmente foi a educação infantil, porque ainda tem muito receio, principalmente não entendendo a criança como um ser sexuado. E aí as meninas da 4ª fase vêm a brilhantar, né, com seus relatos de vivência de estágio, dizendo sim, é possível fazer uma educação sexual emancipatória com essas crianças já no campo de estágio em 2017-2. Marcinha, algum fato diferente nas oficinas? Como é que foi essa vivência? Olha, Fernanda, quando nós falamos em educação sexual, sempre é de se pensar em possibilidades e acaba encantando as pessoas que estavam lá para visualizar o que é possível, né? O título da oficina era Sensibilização para uma Educação Sexual Emancipatória por meio de materiais pedagógicos. Então, mostrar esses materiais, né? Tanto a parte de livros, de fotos, de bonecos, que está aí no dia a dia, né? E a possibilidade de pensar que a utilização desses materiais devem ser pensadas, porque nada é neutro, né? Então, quando o professor ou a própria família, quando tem contato com esse material e apresenta para essas crianças, tem que ter esse olhar, que material é esse que está apresentando a professora, ou professor, que material é esse que está pesquisando, né? E no início, a Aline até fez uma pergunta para as pessoas que estavam participando: o que te trouxe aqui? O que te trouxe, né? E daí o que me chamou a atenção, até eu trago isso como uma resposta inicial e uma resposta provisória final, fechando ontem, né? Que uma das pessoas que estavam lá falou: olha, o que me chamou a atenção é que eu fiquei pensando, como é que se faz uma emancipação para uma criança? Quando a gente pensa em criança, né, que relação é essa emancipadora? Então, tem como fazer isso? Então, acho que eu, pelo menos, levei isso muito na oficina da manhã, da noite e também na roda de conversa que aconteceu ontem, na quinta-feira à noite. Foi bem bonito, né, Marcinha? Foi lindo. Foi bonito, lindo. Foi bonito. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. As convidadas do programa de hoje são as acadêmicas da 4ª fase de pedagogia, a Laura, a Maria Eduarda e a Mariana. E as nossas duas colegas de grupo aqui, a mestranda Aline Varkin e a doutoranda Márcia de Freitas, que estão conversando conosco sobre a Semana de Pedagogia, que aconteceu agora, está acontecendo, hoje é o último dia, na FAED. E da oficina que elas realizaram, né, e da roda de conversa. Agora o nosso foco é a roda de conversa.
Laura, como surgiu a ideia dessa roda de conversa, que era intitulada Currículo Oculto e Sexualidade, e como é que foi essa realização? Bom, a roda de conversa ela surgiu devido às nossas experiências que estamos tendo em questão de estágio obrigatório e não obrigatório, e também o contato que a gente tem com currículos e documentos pedagógicos. Então a gente vê que falta trabalhar essa questão de gênero e de sexualidade nas escolas na parte de documentos, mas que acontece em práticas, porém é muito tabu, as pessoas não sabem como realizar essas práticas. Então, com base nesses questionamentos, a gente propôs essa roda de conversa. Teve mais ou menos 25 pessoas ontem, foi ontem à noite, e nós apresentamos o que é currículo oculto, primeiramente, e que é nele onde está situada a sexualidade. É uma pena, porque ele deveria estar no currículo oficial, mas após essa apresentação, a gente trouxe algumas professoras da rede e mostrando práticas que acontecem no cotidiano das creches, principalmente questões de educação sexual e emancipatória com as crianças. Daí trouxeram desde projetos até a questão de educação física e vários âmbitos da creche que elas estão aplicando essa educação emancipatória realmente efetiva. Agora a gente vai falar com a Aline e a Marcinha sobre o momento da oficina, né? A temática principal da oficina, da roda de conversa, foi a educação sexual emancipatória. Vocês podem contar qual a importância de falar em um evento como a Semana Pedagógica, da Pedagogia, né, sobre esse tema, que é a educação sexual emancipatória? A gente entende que se faz fundamental dialogar com esses professores, futuros professores, pedagogos, que é o foco, né, da nossa semana, mas principalmente ter esse olhar de aberto aos diversos públicos, como as colegas já falaram, de outras licenciaturas, colega da Rede Municipal de Florianópolis, de São José, para pensarmos juntos essa possibilidade de educar sexualmente baseado no respeito da diversidade de ser em todos os níveis educacionais, não só na educação infantil, na EJA, mas em todos os âmbitos. E um recado, né, que eu acho que as meninas estão aqui me olhando, eu acho que ficou muito lindo na noite da oficina que aconteceu na quarta-feira de manhã e na quarta-feira de noite, e a roda de conversa na noite de quinta-feira, é ver que é possível acontecer uma educação sexual emancipatória e não desistirmos, né, como eu falei anteriormente, em tempos em que temáticas de tabus e de receio voltam ao cenário da nossa sociedade, como eu citei a cura gay, e os formadores de pessoas, sejam crianças, adolescentes e adultos, são muito interessados nessa temática para ver a possibilidade de se dialogar intencionalmente, porque como o Grupo EduSex sempre fala, está sempre sendo dialogado, só que fica oculto, como a Laura falou, né? Como elas idealizaram a oficina, esse currículo oculto de, azul é de menino, rosa é de menina, as brincadeiras na hora da educação física separam ainda meninos e meninas, ou eles se separam automaticamente, né? Então tem todas essas problematizações que a gente vai fazendo e a gente indica que o diálogo é importante, o diálogo começa em casa, é importante a família e a escola se unirem para essas temáticas serem abordadas cada vez mais com informação, com respeito, com crítica, autonomia e para a emancipação acontecer de forma efetiva em todos os nossos campos educacionais, sejam eles nas nossas casas, nas escolas, né, em todos os ambientes, porque nós estamos nos educando constantemente, uns aos outros. Marcinha, queres complementar, minha colega? Então, a Aline já falou bastante coisa, a Laura também, né? Então, vem só contribuir um pouquinho, falando que o que me chamou, falando da mesma questão da pergunta anterior, né? Me chamou a atenção ter, além das pedagogas que estavam ali da informação, como a Aline também falou, tinha uma professora do CEARTE, do curso de artes ali, que é o Centro de Artes da UDESC, que é a professora de artes, do curso de moda. Isso também nos chamou a atenção de elas estarem querendo ouvir falar sobre, né? Que é muito importante, tá? Acho que essa iniciativa de ver o título e querer participar, significa que o assunto está, além de estar aí em todos os jornais, da TV que a gente assiste, né? Está presente dentro da universidade, está presente na sala de aula, está em frente em tudo, né? Que nós somos seres humanos, sexuados, não tem como
não falar disso. Não tem essa possibilidade, né? Então, para enriquecer a nossa roda de conversa, nós tivemos também a fala da mestranda, que é pedagoga formada na UDESC, a Melanie Matos. Ela trouxe para a gente o que diz os documentos, né? A base curricular sobre a questão da educação sexual. Ela trouxe resultado do TCC dela, que ela defendeu agora no final do primeiro semestre. Tivemos também a fala da professora Jaqueline Alice, que é professora de educação infantil da Rede Municipal de Florianópolis, né? Ela trouxe um relato de experiência da possibilidade, até ela intitulou a fala dela como Relações de Gênero e Brincadeiras, uma boneca quebrando paradigmas. Então, ela trouxe da experiência, do olhar dela enquanto pedagoga, professora de educação infantil, das relações que aconteciam nas brincadeiras de sala, e trouxe um elemento a mais, que era uma boneca, a Vitória, e contou a relação das crianças com a Vitória, inclusive meninos e meninas, as famílias. Então, foi uma experiência muito rica, assim, de a gente ver que tem possibilidades, né, de acontecer. E também trouxemos a professora Luísa, que é professora de Educação Física da Rede Municipal de Florianópolis também. Ela trouxe a questão dos esportes radicais, como ela chamou, né? Então, ela fala das ondas do surf aos saltos do skate, né? A possibilidade de uma educação sexual por meio da educação física. Então, foi bem rico também os relatos dela, das meninas brincando de skate, as frases que ela ouviu, que menina não anda de skate, menina não pratica surf. E no final, assim, no projeto, ela conseguindo desconstruir essas ideias iniciais que as crianças trouxeram, né? Então, e o que fica pra gente, isso, né, esse final dessa roda de conversa, é bem isso mesmo, que apesar de a educação infantil, no caso, não ter um currículo prescrito pronto ali, como acontece quando se está no 5º ano, no 6º ano, que traz a questão da educação sexual mais biológica, a questão do corpo humano, métodos contraceptivos, a educação sexual está, sim, na educação infantil, e por meio, e no currículo oculto, porque ninguém diz o que tem que ser feito, na hora esse olhar atento, né, dos profissionais em ver o que as relações estão acontecendo ali, e por meio disso pensar num projeto, uma proposta, e levar adiante. Então, acredito, Fê, que essa roda de conversa, ela veio mesmo contribuindo com a oficina, foi um caminhar de possibilidades, né? Tanto do material pedagógico inicial apresentado e da possibilidade da efetivação na prática dessa educação sexual emancipatória. Então, nós conseguimos responder um pouco, né, a pergunta inicial do primeiro momento da oficina, que foi na quinta-feira de manhã. Será possível falar com a educação infantil de maneira emancipatória, emancipadora, essas questões da educação sexual? A gente viu lá que, com os relatos da professora Luísa e lá da professora Jaqueline, que sim, é possível propostas de educação sexual emancipatória, inclusive na educação infantil. O projeto da professora Jaqueline é lindo, é lindo. Eu aconselho dia 13, 14 e 15, Marcinha, é isso, de dezembro? 13, 14 e 15. Vai ter o colóquio. Eu convido já antecipadamente os educadores e educadoras aqui de Florianópolis a participarem, porque esses 2 relatos eles vão estar lá, né? De tão maravilhosos que eles foram. Meninas, agora a minha fala é com vocês 3. Vocês cursando a disciplina Educação, Gênero e Sexualidade, como é que essa disciplina está contribuindo para a formação de vocês? Assim como a roda de conversa e a oficina, eu acho que essa disciplina está nos mostrando o quanto é abrangente a questão de sexualidade, que não é somente falar de gênero ou falar sobre alguns temas específicos, e sim nessa totalidade. Entender que as crianças são sexuadas, sim, e elas precisam se identificar, principalmente, por exemplo, como a gente viu na oficina de materiais didáticos, ter contato com bonecos sexuados, porque a criança precisa se identificar, ela precisa entender o que está acontecendo no corpo dela, entender essa amplitude. E também a questão de que sim, é possível ter práticas pedagógicas com as crianças, que a gente, como a Aline falou, não podemos desistir disso, por mais que o cenário seja difícil, é possível e pode ser um trabalho muito enriquecedor, tanto para as crianças quanto para os educadores. Agora a Maria Eduarda vai falar um pouquinho, Eduarda.
Então, só uma fala rápida. Eu acho que, para mim, o que fica de mais importante nessa disciplina, que ainda está em curso, né? A gente ainda vai aprender muita coisa, mas é sobre a questão indissociável do aspecto da sexualidade do ser humano, né? Nós não conseguimos separar a nossa sexualidade do nosso ser, da nossa essência. Isso nos constitui. Então, como a professora Sônia e as meninas, a Aline, a Melanie e a Marcinha propuseram, né, no início do semestre, a gente não tem como entrar na sala de aula e deixar a nossa sexualidade da porta para fora, né? Então, eu acho que essa dimensão, essa consideração, ela nos considera como ser integral mesmo, né? Como ser humano na sua totalidade. Então, isso ao mesmo tempo, muito libertador também, né? A gente se sente acolhido em sala. Isso é muito, muito legal. Exatamente. Agora a gente tem um quadro no nosso programa, né? Que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura, Aline e Marcinha? Eu queria que vocês indicassem o que vocês usaram para os educadores em geral, para todo mundo que está escutando nosso programa, nossos ouvintes, sobre a temática que a gente debateu. Então, a oficina e a roda de conversa. O que vocês usaram de material para preparar esse momento? Então, os materiais que foram bem recebidos, assim, significativos, chamaram mais atenção das pessoas que participaram, foi o canal do YouTube chamado Mundo Bita, que as meninas, né, da educação infantil usam bastante. Esse Mundo Bita, ele apresenta vários clipes e respeita a diversidade da criança, traz vários materiais, assim, interessantes, alegres, coloridos, e com canções que abarcam essa importância do respeito, das brincadeiras, das cores, enfim, do mundo da infância. Também um material que está sendo muito utilizado pela quarta fase e que os colegas que foram nas oficinas e na roda ficaram interessados porque trata da violência sexual infantil, é o Pipi Fifi. No site da Pipi Fifi, das educadoras sexuais que idealizaram esse projeto, tem vários materiais disponíveis para download. Na noite de ontem, fez um sucesso absurdo e a gente não pode deixar de falar. A Lorelai, no seu canal do YouTube, Para Tudo, é uma drag queen que fala brilhantemente num vídeo chamado Gênero na Escola, um vídeo de 2015, quando a escola sem partido e as questões de gênero no plano nacional estavam sendo bem debatidas. Em 5 minutos, ela brilhantemente resume o que é esse momento e a importância dos professores para debater educação sexual e gênero nas escolas. E, por fim, a gente cita os materiais do grupo de estudo sobre sexualidade, o GES da FURG, porque uma dúvida de muitos desses futuros profissionais e que já estão em campo de estágio ou trabalhando como, né, em auxiliar na educação, onde procurar esses materiais. E a gente indica, procure por grupos de estudos sobre sexualidade. Complementando aqui o que as meninas falaram, vale ressaltar que a Semana da Pedagogia está fazendo, nesse ano, né, de 2017, 40 anos, e nosso grupo EduSex, não podemos deixar também de abrilhantar, 30 anos de história. Então, foi muito significativo, novamente, a gente quer agradecer ao pessoal da organização e todos que participaram desse momento. Para o grupo EduSex e a quarta fase, foi muito interessante para a nossa formação e estamos muito felizes por tudo que aconteceu. Estamos até emocionados com os relatos de agradecimento e relatos de vida, porque estudar a sexualidade é estudar a vida. E nós não podemos mais tapar os olhos e deixar nesse currículo oculto como se nada tivesse acontecendo. Meninas, para vocês três eu quero fazer uma perguntinha aqui, de última. Participando, organizando, liderando, fazendo parte dessa Semana da Pedagogia, o que ficou em cada uma de vocês e que conselho, brevemente, tá? E que conselho vocês dariam para os seus colegas pedagogos que já estão aí no campo de trabalho e aqueles que vão?
Eu acho que o que fica é a abertura ao diálogo, né? Se colocar sempre à disposição e nesse movimento de abertura ao aprendizado. Como a Aline falou antes, a gente nunca deixa de aprender e a gente também nunca deixa de ensinar. Mas é importante a gente se manter aberto a isso, né? Aos novos estudos, às novas perspectivas, para que a gente não caia no fazer mais do mesmo e para que a gente se atualize, né? E ponha em pauta e dialogue mesmo, né? Ponha para fora as coisas que precisam ser conversadas, que precisam ser repensadas, né? E problematizadas também. Então, eu acho que é isso que fica para mim. Falou foi a Maria Eduarda, agora Mariana? O meu conselho seria que para todos os professores, pais, responsáveis que tenham esse desejo de educar sexualmente o seu filho de uma forma emancipatória, procurem esses materiais que a Aline recomendou, que são extremamente preciosos para a educação. E nós temos que aprender que educar sexualmente é emancipar. Então, eu acho que é isso. Não, brilhante a tua lembrança dos materiais, realmente é rico, e não é rico para educador, para professor. Para pai, para mãe, para tio, para avô, né? Vamos lá, Laurinha. Então, acho que o que fica da Semana da Pedagogia, e principalmente focando na área do sexo, atuou nas oficinas, na roda de conversa e na disciplina, é a gente rever e desvendar tabus. Ver que, como eu já falei, que criança também é sexuada, os nossos próprios tabus como educadores, como pessoas inteiras, assim. Então, acho que é justamente isso, estar abertos a novas coisas e a nos conhecermos melhor. Meninas, obrigada pelas opiniões de vocês, pelas dicas aqui das duas experientes educadoras aqui, a Aline e a Marcinha. O nosso programa está chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer a presença da Paty aqui, sempre dando um apoio para a gente. Só esse olhar doce aqui já deixa a gente bem confiante. E pedir para que vocês façam as suas considerações finais. Então, queríamos agradecer essa possibilidade de estar aqui falando com tantos ouvintes na rádio sobre esse momento maravilhoso na nossa semana, né? Essa experiência com a quarta fase. A Patrícia também vai ser a nossa nova professora da turma, então temos muito o que trocar figurinhas do que foi essa semana. E também a disponibilidade, né, Marcinha? A gente estava conversando a importância da disponibilidade desse material da rádio. Também é um material pedagógico, a gente citou bastante, porque os professores ficam perdidos realmente. Que materiais procurar? Onde está disponível, e a nossa rádio disponibiliza, né, o programa Educação Sexual e Debate, e pode ser usado na formação de professores de forma muito sensível, e realmente para essa educação sexual emancipatória acontecer, a gente sempre fala, por meio da sensibilização, respeitar a história do outro, essa diversidade de ser do outro, e a totalidade desse ser, todos os aspectos, a sua história, a sua cultura, suas formas de se expressar, seja fisicamente, seja amorosamente, enfim, a gente conversa muito isso, e eu estou assim feliz, emocionada de estar com a quarta fase. Eu sou bolsista Promop, então tive a oportunidade mais uma vez de estar em campo de estágio na graduação em pedagogia, e essa turma, como a professora Sônia disse, está fechando brilhantemente a sua aposentadoria, que a nossa querida professora Sônia vai se aposentar em breve, e eles são muito carinhosos, e a gente fica feliz como professor de ver que essa nova geração tem um olhar sensível, um olhar para a diversidade, um olhar de respeito, né, que levanta bandeiras sem excluir as outras bandeiras, e que está levando essa educação sexual emancipatória de forma brilhante para as escolas nos mais diversos níveis educacionais. Quem falou agora foi a Aline. Marcinha, seu recado? Então, deixa agradecer, né? Primeiro, as meninas ensinaram muito pra gente, foram momentos bem ricos, assim, de troca nesses 3 momentos, né? A oficina da manhã, a oficina da noite e também a roda de conversa de ontem. Mas aí eu lembrar, assim, que a Semana da Pedagogia e esses 3 momentos tratou do que foi possível tratar naquele momento, né? Naquele pouco espaço de tempo que nós tínhamos ali,
tratou do que foi possível. Mas lembrar também que essa possibilidade dessa educação sexual emancipatória já é vislumbrada, né? Pensada, preparada pelo grupo EduSex, que é o grupo Educação Sexual, Formação de Educadores, há 30 anos, né, de caminho que o grupo vem com essa conversa na preparação de materiais pedagógicos, tem o programa de rádio, formação de educadores em escolas, que quando nos convidam, nós vamos também lá conversar. Né, e lembrar da professora Maria da Graça, que foi a que começou o grupo EduSex, hoje... tem a professora Sônia Mello como líder do grupo, a professora Patrícia, que está aqui como vice-líder do grupo. Então, mas nós estamos aqui falando de ontem, né, e de anteontem, mas não esquecer de lembrar que há 30 anos o grupo EduSex vem pensando e preparando material sobre isso. Meninas, agradeço, parabenizo o trabalho de vocês, continuem assim, firmes e fortes, que o caminho de vocês realmente é brilhante. Vocês duas eu nem vou falar mais nada. já são amigas, queridas, parceiras, foram brilhantes mesmo, viu? Eu gostaria de agradecer também a nosso motivo aqui, aos nossos ouvintes, e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os nossos programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Educação Sexual em Debate. Esse programa será reprisado também na Rádio Comunitária da Pinheira, aos sábados, às 8 horas da manhã. Você poderá ouvi-lo acessando o site www.radiopinheira.com.br. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM, Florianópolis.